Fala, seu Emerson Luiz, tudo tranquilo? Fala, seu Rodrigo, como vai? Tudo bem? Tudo, sempre elegante aqui o nosso Emerson, né? Estiloso. Longe, longe. Cara com estilo é outra coisa, né? Tem conhecimento, entende da parada. Tudo certinho, tranquilo? Tudo certo contigo, Rodrigo. Final de semana sempre é bom, né? Curtir a família. Ah, ótimo, demais. Começar a semana aí com tudo. Esporte agora vai começar com futsal, é isso? Vamos, futsal. Não deu pro futsal. Uma pena, mas tem ainda, né, pela frente coisa, né? Tem muita. Tá na zona de classificação, perdeu pro atual campeão gaúcho. É, não é fácil também, né? Vai lá contigo. Vamos lá, Rodrigo. Destaque então inicial para a Liga Nacional de Futsal. O time de Blumenau entrou em quadra ontem lá no Rio Grande do Sul e foi superado pela CBF. O único gol da partida da vitória do Carlos Barbosa foi marcado logo aos 3 minutos pelo Fernando. Até o fim, Blumenau equilibrou as ações, mas não conseguiu a igualdade. Final no Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa 1, Blumenau 0. Carlos Barbosa lidera com 11 pontos, Blumenau está em quinto com 6, no limite da classificação, já que dos 23 times, passam 5 de cada chave para a próxima fase, são 3 grupos no total e o melhor sexto colocado. Blumenau volta à quadra na sexta-feira, no SESI, quando recebe Cascavel. Agora o futebol. Denúncias de assédio sexual e moral causaram no fim de semana o afastamento por 30 dias do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. A maior entidade do futebol brasileiro em meio a mais uma polêmica. Dessa vez, uma denúncia de assédio contra o homem forte da CBF. O presidente Rogério Caboclo se recusou a deixar o cargo e a comissão de ética da Confederação teve que se reunir em caráter de urgência neste domingo. O encontro acabou no afastamento temporário do presidente por pelo menos 30 dias. Rogério Caboclo comandava a CBF desde 2019 e foi acusado de abuso sexual e moral por uma cerimonialista que trabalha na confederação. Ela entregou à alta cúpula da entidade um documento detalhando diversas denúncias. Caboclo diz que é inocente, mas enquanto ocorrem as investigações, quem assume a presidência de forma interina é o vice-presidente mais velho da CBF, Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes. Em nota, a defesa de Rogério Caboclo afirma que ele nunca cometeu nenhum tipo de assédio e que vai provar a inocência durante a investigação da Comissão de Ética da CBF. Uma reunião extraordinária com a alta cúpula da Confederação foi convocada para hoje de manhã. O afastamento de Rogério Caboclo acontece em meio a outra polêmica, Copa América. Os jogadores da seleção brasileira e o treinador Tite estão insatisfeitos com a realização do torneio aqui no Brasil durante a pandemia. Eles devem se manifestar publicamente nesta terça-feira. E a última informação dá conta que a prioridade da CBF é manter o técnico Tite ameaçado de demissão por Rogério Caboclo. A informação é que amanhã ele cairia se o Caboclo estivesse no comando. E o nome de Renato Gaúcho era dado como certo para substituir o Tite. Amanhã, em Assunção, a seleção enfrenta o Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Até aqui são 5 jogos com 5 vitórias e a liderança. Muitos gols nos 9 jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro, 28 no total. Mais de 3 gols por partida em média. A grande surpresa foi a goleada sofrida pelo Internacional para o Fortaleza. 3 jogos no sábado na Vila Belmiro, o Jean Mota fez Santos 1, Ceará 0. O Vina empatou para o visitante, só que o Marinho e o Caio Jorge confirmaram a vitória do Peixe, Santos 3, Ceará 1. Em Goiânia, com gols do Éder e do João Paulo, belo gol por cobertura com muita visão, o Atlético bateu o São Paulo 2-0. Em Bragança Paulista, o Bahia chegou a abrir 2-0 no placar com 2 gols do Gilberto. Só que o Arthur descontou, Luan Cândido empatou e o argentino Coelho virou a partida para o Braga. No entanto, Jonas foi na rede para deixar tudo igual e o placar ficou nisso mesmo. Bragantino 3, Bahia também 3. Domingo de manhã, São Januário, cruzamento de Iago Felipe e o garoto da base de Xerém, o oportunista Gabriel Teixeira, confirmou a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá por 1-0. Primeira vitória do técnico Silvinho no Corinthians com esse gol do Fábio Santos de pênalti. América Mineiro 0, Corinthians 1. Hulk vive grande fase no Atlético Mineiro. Ele marcou na vitória do Galo fora de casa sobre o Sport lá em Recife por 1-0. Baita vitória construída também como visitante pelo Atlético Paranaense.
Jadson 2 vezes e Nicão marcaram na vitória do Atlético sobre o Juventude dentro do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, 3-0. No Allianz Parque, Wesley, Luiz Adriano e de novo Wesley, com essa pintura, foram na rede na vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense por 3-1. O Busanello, lateral, descontou para a equipe catarinense. E por fim, no Castelão, o atropelo do Fortaleza para cima do Internacional com gols do Tite e do Robson no primeiro tempo. Iago Pikachu com esse belo gol fez 3-0. Aí veio a pichotada do Zé Gabriel. O zagueiro jogou contra o Patrimônio. Morrinho, artilheiro, é claro que também foi traíra, mas faltou qualidade para o Zé Rafael, 4-0. Praxedes descontou, só que o Wellington Paulista ratificou a goleada. Fortaleza 5, Internacional 1. Técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, pressionado no Inter. Ele admitiu que errou ao utilizar um time reserva visando o jogo da volta da Copa do Brasil essa semana contra o Vitória. Na ida em Salvador, o Inter venceu por 1-0. Grêmio e Flamengo foi o jogo da rodada adiado. O Grêmio até entrou em campo pela decisão da Recopa Gaúcha e com time alternativo se tornou campeão ao vencer o Santa Cruz, que disputa a Série B Gaúcha por 3-0. Vamos dar uma atualizada aqui na classificação rapidinho para você ver aí que Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense possuem no momento as melhores campanhas e lideram após 2 rodadas. Lá embaixo, Internacional, Grêmio, América Mineiro e Chapecoense, jogos agora somente no final de semana, já que teremos terça, quarta, quinta, jogos da volta da Copa do Brasil. Tivemos também as séries B e C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma foi até Porto Alegre e empatou com o São José em 0-0. Ainda na Série C, com esse gol do Bruno Paraíba, o Figueirense no Scarpelli venceu o Oeste por 1-0. Na segunda divisão, o rival Avaí até saiu na frente do Vila Nova com esse gol do Bruno Silva, só que permitiu o empate do time goiano. Final, Renan Mota foi na rede, Avaí 1, Vila Nova também 1. No Estádio do Café em Londrina, com esse gol do Edu, o Brusque venceu Londrina por 1-0. O Botafogo com gols do Marco Antônio de pênalti no rebote e Chay superou o Coritiba no Engenhão por 2-0. Em Campinas, o Vasco até saiu na frente da Ponte Preta com esse gol do Cano, cobrando o pênalti. Só que o Renatinho empatou, ficou nisso. Ponte Preta 1, Vasco da Gama também 1. E num jogo movimentado no Mineirão, Martã abriu o placar para o CRB contra o Cruzeiro, que empatou com Ayrton. Diego Torres fez 2-1 e Yuri aumentou para o time alagoano. Ramon descontou para o Cruzeiro. Matheus Barbosa empatou de novo. Só que o Jean Patrick, com esse belo gol, confirmou a vitória fora de casa. Cruzeiro 3, CRB 4. Na classificação, o Brusque é o único com 100% de aproveitamento, 2 vitórias. É o líder isolado com 6 pontos. O Botafogo está no G4, é o terceiro colocado, 4 pontos. Na zona do rebaixamento, por enquanto, CSA, Vasco da Gama, Avaí 1 ponto. E o Cruzeiro é o lanterna com 0. 2 derrotas até aqui.